A chuva batia forte na janela, como se o céu estivesse tentando romper o silêncio da noite. Mas, naquela noite, algo não estava certo. O som da água escorrendo pelas paredes parecia diferente, como se, entre os trovões, uma presença estivesse se escondendo nas sombras. E era exatamente essa presença que eu não deveria ter ignorado. Era uma típica noite chuvosa em uma pequena cidade isolada, onde as ruas desertas refletiam as lâmpadas piscando ao longe. Eu estava em casa, sentado na sala, tentando me distrair com a televisão, mas a sensação de desconforto não me deixava em paz. O som da chuva parecia aumentar a cada minuto, como se o tempo estivesse cobrando algo de mim. Ou talvez fosse apenas minha mente perturbada pela solidão. Eu morava em uma casa antiga, um lugar que havia sido meu refúgio por anos. Mas naquela noite, até o lugar que eu chamava de lar parecia estar diferente. Ao longe, escutei um som estranho. Não era o som da chuva batendo contra o telhado ou dos ventos fortes, mas algo mais sutil, algo que parecia vir de dentro da casa. Um sussurro. Talvez a casa estivesse reclamando por causa da tempestade. Mas quando olhei para o corredor escuro, a sensação de que alguém estava me observando foi inconfundível. Meus pés hesitaram, mas a curiosidade foi mais forte. Levantei-me devagar, tentando ouvir melhor. O som persistia, e quanto mais eu tentava ignorá-lo, mais ele se aproximava. A casa estava gelada, como se a temperatura tivesse caído abruptamente, algo que não fazia sentido, considerando que o aquecedor estava ligado. Cada passo que eu dava ecoava pelo corredor vazio. A chuva, que antes parecia reconfortante, agora soava ameaçadora, como se quisesse me envolver. Quando cheguei perto da porta do sótão, o som parou. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente, mas era o tipo de silêncio que precede algo pior. Senti uma onda de pavor crescer dentro de mim. O sótão era um lugar que eu raramente visitava. Estava trancado há anos, mas, por algum motivo, naquela noite parecia que a porta estava me chamando. Com as mãos tremendo, empurrei a porta para dentro. O cheiro de mofo era imediato, e o escuro ali dentro parecia engolir tudo. Não havia luz, mas o som da chuva parecia mais alto lá em cima. Como se algo estivesse esperando, observando cada movimento meu. Ao subir as escadas rangendo, uma sensação de pânico me envolveu. Algo não estava certo. Assim que pus os pés no topo das escadas, a porta do sótão se fechou violentamente atrás de mim, deixando-me preso no escuro. A chuva já não era a única coisa que eu ouvia. Entre os sons da tempestade, um choro baixinho, quase inaudível, começou a ecoar pelo ambiente. Fui até a janela, tentando entender o que estava acontecendo, mas a visibilidade estava quase nula. De repente, um flash de relâmpago iluminou o lugar, revelando o contorno de uma figura encostada na parede, com os olhos fixos em mim. O terror tomou conta de mim instantaneamente. Eu tentei correr, mas algo parecia me segurar. Olhei para a porta e, por um breve momento, vi uma sombra se mover na direção dela. Gritando, corri até a escada, mas meu corpo não reagia da mesma forma que antes. Cada degrau parecia mais pesado que o anterior, e o choro que preenchia o ar agora se tornava mais alto, mais desesperador. Eu finalmente consegui sair do sótão, mas o pânico me consumia completamente. Desci as escadas correndo, sem olhar para trás. Quando cheguei à porta da frente, fui surpreendido por algo que eu nunca imaginaria. A casa estava inteira vazia. Não havia mais som algum. Nenhuma chuva, nenhum vento, nenhum choro. Tudo estava em completo silêncio. Olhei para fora e percebi que a tempestade havia desaparecido, mas a sensação de que eu ainda não estava sozinho nunca me abandonou. Ao virar-me, algo na porta da sala chamou minha atenção. Um bilhete, em letra garrafal. Você não deveria ter ido até o sótão. Meu corpo congelou e, antes que pudesse reagir, o som da chuva voltou, mais forte, mais insuportável, como se o próprio céu estivesse tentando me avisar. Agora, me pergunto, quantas vezes ignoramos os sinais que nos cercam? Quantas vezes nos arriscamos a ir além dos limites do que é seguro, só para descobrir que há algo lá fora, nos esperando?
Se você também sente a presença de algo nas sombras, lembre-se, a chuva pode ser a última coisa que você ouve antes de ser engolido pelo silêncio. Não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar sua opinião. E, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para fazer isso agora e ficar por dentro de mais histórias assustadoras. Naquela noite, a chuva caía com uma força descomunal, batendo contra as janelas como se tentasse invadir a casa. Porém, havia algo mais. Algo na escuridão da tempestade que não parecia natural. Como se a chuva não fosse apenas chuva, mas um aviso. E, no silêncio daquela noite, o que aconteceu em seguida mudou tudo. Era uma noite como qualquer outra. A chuva, que já durava horas, batia incessante nas telhas e nas janelas da velha casa onde eu morava desde a infância. A casa parecia mais sombria do que nunca. As paredes rangiam com vento forte, e o som da água escorrendo pelas calhas ecoava em minha mente, criando uma melodia que, embora comum, me causava uma sensação de inquietação. Talvez fosse o medo do desconhecido, ou talvez fosse algo mais profundo, algo que eu não conseguia entender. Eu estava sozinho naquela noite. Meus pais tinham saído para visitar alguns parentes em uma cidade vizinha, e eu aproveitava o tempo livre para assistir a TV, tentando me distrair da tempestade lá fora. Porém, quanto mais eu tentava ignorar o som da chuva, mais ele parecia se intensificar, como se estivesse se tornando parte de algo maior. Algo sinistro. Era então que percebi. O barulho da chuva já não era o mesmo. Havia algo no som que estava diferente. Entre os trovões, entre o estrondo da tempestade, algo estava lá. Algo que parecia não se encaixar. Como se uma sombra estivesse se movendo silenciosamente pela casa. Um ruído baixo, quase imperceptível, mas que, ao mesmo tempo, fazia com que meu corpo se tensionasse, meu coração acelerasse. Decidi não dar muita atenção. Eu estava acostumado com os barulhos típicos da casa velha, com suas paredes rangendo e a madeira estalando. É só a tempestade, pensei. Mas quanto mais eu tentava ignorar, mais o som se intensificava. Não era mais apenas o barulho da chuva. Era um som abafado, como se algo estivesse se arrastando no andar de cima. Levantei-me da cadeira, hesitante. O que poderia ser? A casa estava vazia, e o único som que deveria estar ali era o da tempestade. Meus passos eram os únicos que ecoavam pela casa. Caminhei até a escada que levava ao andar de cima, mas, antes que eu subisse, um raio iluminou a casa por completo. A luz do relâmpago refletiu de maneira estranha nas paredes, e por um breve momento, vi algo se mover no topo das escadas. Um vulto, quase imperceptível, mas real o suficiente para fazer meu sangue gelar. O coração batendo forte no peito, tomei coragem e subi. Cada degrau rangeu sob meu peso, e o som da tempestade parecia se distorcer, fazendo com que a casa inteira parecesse viva, respirando com uma agonia silenciosa. No topo da escada, a porta do sótão estava entreaberta. Eu nunca tinha gostado de ir até lá. O sótão sempre fora uma área proibida, um lugar onde eu sentia que algo ou alguém me observava. O ar estava pesado e gelado, e uma sensação de desconforto me envolvia a cada passo. Foi quando a porta do sótão se fechou sozinha, com um estalo seco, que eu soube que havia algo de errado. Algo não estava certo. Eu estava ali, sozinho, em uma casa antiga, no meio de uma tempestade, com um sentimento crescente de que não deveria ter ido até lá. Os passos atrás de mim começaram a se intensificar. Eu não sabia mais o que era real e o que não era. O som da chuva, que antes parecia apenas uma presença distante, agora parecia uma batida incessante. Como se algo estivesse tentando sair de dentro da casa. O vulto, que antes estava apenas no topo da escada, agora estava mais perto, mais claro. A figura de uma pessoa, mas com os olhos vazios, sem vida. O terror tomou conta de mim. Eu não conseguia me mover. O som da chuva parecia se amplificar, como se estivesse se tornando parte da minha própria mente. A tempestade lá fora agora não era apenas um fenômeno natural. Ela era algo mais. Era como se o céu estivesse tentando me aprisionar, como se ele quisesse que eu fosse parte de sua escuridão, de seu silêncio, de sua angústia. A figura à minha frente se aproximou, e eu tentei gritar, mas minha garganta estava seca. Não havia som.
Nada além da chuva, que agora soava como um grito distante. A cada passo, eu me sentia mais preso, mais incapaz de escapar. O vulto parou bem na minha frente. Ele não se movia, mas eu sabia que estava sendo observado. E, no momento em que tentei correr, tudo se apagou. Acordei no chão da sala, com as roupas molhadas e o corpo completamente gelado. A chuva ainda caía lá fora, mas algo estava estranho. A casa parecia diferente, mais vazia, mais silenciosa. Tentei me levantar, mas o cansaço me consumia. A sensação de estar sendo vigiado não me abandonava, como se algo ou alguém ainda estivesse ali, esperando. Olhei para os lados, e tudo parecia normal. Mas o bilhete que estava na mesa de café não me deixava em paz. Você nunca deveria ter subido as escadas. O pavor me tomou de assalto. Olhei em volta, mas a casa estava vazia. Ninguém parecia estar ali, mas eu sabia que algo estava me observando. Algo esperando, pacientemente, até que eu cometesse outro erro. E eu sabia, a tempestade estava longe de acabar. Será que você também já sentiu a presença de algo, mesmo quando estava sozinho? A chuva pode esconder muito mais do que pensamos. Mas a verdade é que, quando você menos espera, ela pode revelar os segredos mais obscuros da noite. E, para quem se atreve a ouvir, há sempre algo esperando na escuridão. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe essa história com seus amigos. E, se você ainda não se inscreveu, não perca a chance de acompanhar mais relatos assustadores. O que quer que tenha sido aquela noite, pode voltar, e a próxima pode ser a sua. Você já teve a sensação de que a chuva estava tentando te dizer alguma coisa? Como se cada gota carregasse um sussurro do outro lado. Na terceira noite consecutiva de tempestade, alguém finalmente decidiu ouvir. E o que encontrou jamais poderá ser desfeito. Tudo começou quando decidi me mudar para uma pequena casa de campo no interior do Paraná. A ideia era simples: me afastar do caos da cidade, buscar um pouco de paz, silêncio e, quem sabe, inspiração para terminar meu livro. O imóvel era antigo, de madeira escura, com janelas grandes e um alpendre que dava de frente para um bosque cerrado. Parecia o lugar ideal. Isolado, calmo e perfeito para noites tranquilas. Ou pelo menos era o que eu pensava. A casa vinha com um detalhe curioso. Segundo o corretor, era conhecida como Casa das Três Chuvas. Um nome esquisito, que ele mencionou entre risos e sem dar muitos detalhes. Achei que fosse apenas alguma história local sem importância. A primeira noite foi comum. Organizei as caixas, preparei um café e me sentei na varanda, escutando os sons da natureza. A chuva começou por volta das 9 da noite, tranquila, ritmada, até reconfortante. Fui dormir cedo, embalado pelo barulho suave das gotas no telhado. Na manhã seguinte, tudo parecia normal. Exceto por uma coisa: havia pegadas de lama dentro da casa. Pegadas pequenas, descalças, que iam da porta até o final do corredor. Eu não tinha visita, e com certeza trancara tudo antes de dormir. Examinei as fechaduras, as janelas. Nada forçado, nada arrombado. Decidi que poderia ter sido alguma distração minha. Na segunda noite, a chuva veio mais forte. Trovões ecoavam à distância, e os pingos pareciam martelar o telhado como se estivessem batendo com raiva. Fechei tudo com cuidado, tranquei as portas, e fui dormir mais cedo. Por volta de 3 da manhã, acordei com um som agudo, metálico. Parecia uma velha campainha, mas aquela casa não tinha campainha. Levantei no escuro, o coração acelerado. O som vinha do lado de fora, perto do bosque. Quando abri a cortina da janela, não vi nada além da escuridão e da chuva intensa. Mas então, lá no meio das árvores, uma luz fraca apareceu, como uma lamparina balançando. Alguém estava lá fora. Fiquei observando por alguns segundos, e a luz simplesmente apagou. Na manhã seguinte, mais pegadas. Agora não apenas dentro da casa, mas também na varanda e descendo os degraus em direção ao bosque. As marcas estavam por toda parte, como se alguém tivesse caminhado em círculos a noite inteira. Comecei a sentir que não estava sozinho ali.
Vasculhei os cômodos, o porão, o sótão. Nada. Nenhum sinal de invasão, nenhuma presença visível. Ainda assim, havia um cheiro estranho no ar, como terra molhada misturada com algo apodrecido. Uma umidade que parecia vir de dentro das paredes. Foi aí que me lembrei do nome, Casa das Três Chuvas. E percebi que a terceira ainda não havia acontecido. Na terceira noite, a chuva chegou como uma maldição. Pesada, constante, acompanhada de um frio que parecia brotar do chão. Relâmpagos cortavam o céu a cada poucos minutos, e o som era ensurdecedor. Apaguei as luzes da casa e sentei no escuro, apenas ouvindo. Pela primeira vez, tive medo de verdade. Um medo primitivo, enraizado, como se eu estivesse prestes a testemunhar algo que jamais deveria ser visto. Por volta da meia-noite, escutei o primeiro sussurro. Não vindo da tempestade, mas de dentro da casa. Uma voz fraca, infantil, dizendo palavras que eu não conseguia entender. Depois, passos. Claros, lentos, andando sobre o assoalho de madeira como se flutuassem. Peguei meu celular para gravar, mas ele simplesmente desligou. Sem bateria, mesmo tendo sido carregado há poucas horas. Corri para o quarto e tranquei a porta. A chuva agora batia com tanta força que parecia querer arrancar o telhado. E então ouvi uma gargalhada fina, cortante, que vinha do lado de fora da janela. Me aproximei lentamente, mesmo com o medo me consumindo, e quando abri a cortina, vi uma criança, encharcada, parada sob a chuva, olhando diretamente para mim. Seus olhos eram completamente negros, e o rosto, pálido, inchado como se tivesse se afogado. Ela sorriu e desapareceu com o próximo trovão. Passei o restante da noite em claro, com as luzes acesas, esperando o amanhecer. Quando o sol finalmente surgiu, fui até a varanda, tremendo. O chão estava coberto de pegadas de lama, dezenas delas, indo e vindo, dançando ao redor da casa como em um ritual. No centro do quintal, alguém havia escrito algo com os próprios dedos na terra molhada. Uma frase simples, mas que me paralisou. Você ouviu. Agora é parte da chuva. Fiz as malas no mesmo dia. Deixei tudo para trás. Casa, móveis, manuscritos. Nunca mais voltei. Contei para alguns amigos, mas ninguém acreditou. Dizem que hoje a casa está abandonada, tomada pelo mato e pelas trepadeiras. Mas, segundo moradores da região, nas noites de tempestade, ainda se ouvem passos dentro dela. E às vezes, alguém ri. E se a chuva não fosse apenas água? E se ela carregasse as vozes daqueles que se perderam nela? Se um dia você ouvir sussurros durante uma tempestade, cuidado. Algumas portas não podem ser fechadas depois que você escuta. E a próxima voz pode ser a sua. Comenta aqui embaixo o que você teria feito nessa situação. Já viveu algo parecido? Se curte histórias assim, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com quem não acredita em fantasmas. Porque, nas noites de chuva, ninguém está realmente sozinho. Naquela madrugada, a chuva caía sem piedade, como se tentasse esconder algo, ou alguém. Quando os trovões se calaram por um breve instante, o som de uma voz chorando rompeu o silêncio. Mas quem estava chorando já deveria estar morto. Era para ser apenas uma viagem rápida para visitar minha avó, no interior de Minas Gerais. Um vilarejo esquecido entre montanhas, onde o tempo parecia parar e os celulares não funcionavam. Cheguei ao anoitecer, cansado da longa estrada, e fui direto para a casa dela. Uma construção rústica, rodeada por árvores altas, sem vizinhos por perto. O céu estava carregado, e o cheiro de chuva impregnava o ar. Minha avó, de aparência frágil e sorriso sempre gentil, me recebeu com braços abertos, como fazia desde que eu era criança. No entanto, naquela noite, havia algo diferente em seu olhar. Algo pesado, preocupado, como se carregasse um segredo que não queria revelar. Durante o jantar, ela me pediu que não saísse do quarto após as 23 horas, acontecesse o que acontecesse. Disse que nas noites de tempestade, as vozes da colina voltavam a chamar.
Ri, achando que era apenas superstição de interior, mas ela ficou séria. Não ria, menino. Aquelas vozes não esquecem. Perguntei do que ela estava falando, mas tudo que ela disse foi: já levaram sua tia. Não vão levar você também. Aquela frase ficou ecoando na minha mente enquanto a chuva começava a cair. E naquela casa antiga, onde as paredes pareciam guardar memórias, dormir parecia impossível. A tempestade começou forte por volta das 10 da noite. Raios cortavam o céu com frequência, e o som dos trovões fazia o chão vibrar. Mesmo assim, resolvi deitar e tentar dormir. Foi quando, exatamente às 23 horas, ouvi o choro. Primeiro bem fraco, como se viesse de longe. Um som infantil, triste e completamente fora de lugar. Me levantei devagar e fui até a janela. A chuva caía como cortina sobre a colina em frente à casa, e por entre os relâmpagos, vi uma silhueta. Era uma menina, com um vestido claro, parada no meio do campo, olhando para a casa. O choro ficou mais alto. Fiquei paralisado por alguns segundos, sem saber se estava acordado ou sonhando. A menina então se virou lentamente e desapareceu atrás das árvores. Voltei para a cama, tentando me convencer de que era só minha mente pregando peças. Mas o choro agora vinha de dentro da casa. Corri até o corredor, e a luz piscava como se estivesse prestes a queimar. Segui o som até a sala e então, por um breve momento, o vi. Um vulto pequeno, agachado no canto, chorando alto, balançando o corpo como uma criança. Quando me aproximei, ele simplesmente sumiu, como se evaporasse no ar. Assustado, acordei minha avó. Ela não demonstrou surpresa. Apenas murmurou: eles já começaram. É a 4ª noite seguida. Então me contou a verdade. Minha tia desaparecera há 30 anos, numa noite de chuva idêntica àquela. Ela tinha apenas 8 anos e havia sido vista pela última vez entrando na mata, guiada por uma voz que só ela parecia ouvir. O corpo nunca foi encontrado. E desde então, em noites chuvosas como aquela, o choro voltava. Sempre às 23 horas. Sempre o mesmo som. E com ele, uma presença que vagava pela casa, como se ainda buscasse algo ou alguém. Minha avó me deu uma vela e disse para eu trancar a porta do quarto e manter a chama acesa até o amanhecer. Fez um sinal estranho com as mãos e sussurrou uma prece que não reconheci. Voltei para o quarto, trêmulo. À meia-noite, a vela começou a apagar sozinha, mesmo sem vento. E foi quando escutei 3 batidas na porta. Lentas, firmes, seguidas por uma voz infantil, rouca e abafada. Abre, por favor. Ela repetia isso, uma e outra vez. Eu tremia, agarrado à vela, que agora mal iluminava o quarto. Até que, do nada, a porta começou a girar lentamente. Trancada. E mesmo assim, ela girava. A vela apagou. E a escuridão tomou conta. O choro agora vinha de todos os cantos, ecoando pelas paredes. Tampei os ouvidos, desesperado, mas ainda assim conseguia ouvir a voz pedindo: vem comigo, só 1 minuto. Então, uma mão gélida segurou meu braço. Eu gritei. Acendi o isqueiro no desespero, e por uma fração de segundo, vi o rosto da menina. Inchado, rachado, como se estivesse em decomposição. Seus olhos não tinham alma, apenas escuridão. Ela sussurrou uma última vez: você vai lembrar de mim. Despertei no chão do quarto, já de manhã. A vela estava intacta, como se nunca tivesse sido usada. Mas no meu braço, havia marcas de dedos. Marcas finas, pequenas, como as de uma criança. Minha avó me esperava na cozinha, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela tentou, não foi? Disse, com a voz falhando. Você viu minha filha. Voltei para a cidade no mesmo dia. Nunca mais pisei naquela casa. Mas até hoje, em noites de chuva pesada, o som do choro ecoa na minha mente. Como se ela ainda me procurasse. Como se o vínculo entre nós jamais tivesse sido rompido. Como se eu tivesse sido escolhido. Algumas dores são tão profundas que se tornam eternas. E em certas noites, a chuva não lava, ela traz de volta.
Você teria aberto a porta? Ou teria seguido a recomendação da avó? Comenta aqui o que você faria nessa situação. Já passou por algo parecido? Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também sente medo de tempestades. Porque às vezes, o trovão é só o aviso de que algo está vindo. E vem para levar você. A chuva caía tão forte que mal se ouvia os próprios pensamentos. Mas entre um trovão e outro, ela jurava escutar alguém sussurrando seu nome do lado de fora da janela. Marina tinha acabado de se mudar para uma nova cidade, buscando um recomeço após o fim traumático de um relacionamento abusivo. Psicologicamente abalada e tentando se reconstruir, ela encontrou uma casa barata nos arredores de Petrópolis, no Rio de Janeiro. O imóvel era antigo, com janelas de madeira grossa, estrutura rústica e vista para a floresta. Isolado, sim, mas ela queria justamente isso. Paz, como disse a corretora. E por um tempo, teve. Nos primeiros dias, Marina aproveitou a solidão como um alívio. Organizou livros, meditou, cozinhou, até que, na primeira noite chuvosa, percebeu que havia algo de errado com a casa. Mais precisamente, com as janelas do quarto. Na madrugada, foi acordada por um estalo forte, seguido de um trovão. Olhou no relógio, 3h12. A chuva batia contra os vidros, mas havia um som diferente misturado, um arranhar vindo da janela dos fundos. Quando acendeu a luz, o som parou. Levantou, abriu as cortinas, e não havia nada lá fora. Talvez um galho, pensou. Mas ao voltar para a cama, percebeu, a janela estava úmida, por dentro, com marcas finas, como dedos. Ela limpou, respirou fundo e voltou a deitar. Mas enquanto tentava dormir, uma coisa ficou ecoando em sua cabeça. Aquele arranhar parecia ritmado, como se fosse alguém tentando chamar sua atenção. Uma espécie de código. Nos dias seguintes, a rotina seguiu sem grandes eventos. Mas as noites chuvosas voltaram, e com elas, os arranhões nas janelas. Sempre às 3h12. Sempre na mesma janela. Marina passou a gravar áudios com o celular, tentando registrar os sons. E conseguiu. No terceiro dia, captou claramente 3 arranhões seguidos por um som abafado, como uma voz. Ela levou o áudio até um amigo técnico em som, que filtrou os ruídos. O resultado foi perturbador. Em meio aos barulhos da chuva, uma voz sussurrava, quase em pranto: "Me ajuda." Assustada, Marina cogitou ir embora. Mas algo aprendia aquela casa. Um sentimento estranho, como se abandonar o local fosse deixar alguém para trás. Na noite seguinte, a chuva caiu ainda mais forte. Marina ficou acordada, sentada na poltrona com o celular gravando. Exatamente às 3h12, os arranhões começaram. Mas dessa vez, em mais de uma janela. 4 ao todo. E então, um som de estalo no telhado. Como se algo ou alguém tivesse caído lá em cima. Ela correu para pegar o telefone e chamar ajuda, mas o sinal havia sumido. A luz piscou. E o rádio antigo da sala, que nunca funcionou, ligou sozinho. Um chiado subiu o volume até a voz surgir de novo. "Você me ouve agora?" Marina, em pânico, correu para o quarto e se trancou. O rádio continuava ligado, mas agora repetia o mesmo trecho em looping. "Você me ouve agora? Você me ouve agora?" Desesperada, tapou os ouvidos e começou a chorar. Mas então, ouviu outro som, uma batida na porta do quarto. Não era alguém tentando entrar à força. Era como se estivesse pedindo permissão. Marina se aproximou, e do outro lado ouviu um sussurro: "Abre, por favor, estou presa aqui." A voz era de mulher. Jovem. Assustada. Idêntica à dela. Idêntica demais. Algo dentro dela implorava para não abrir. Mas o instinto de empatia foi mais forte. Ela girou a maçaneta, e quando a porta se abriu, não havia ninguém. Só o som da chuva. Só que agora, dentro do quarto, as paredes começavam a escorrer água, como se a casa estivesse sendo invadida por dentro. E no espelho, começou a surgir uma figura,
refletida, mas ausente do ambiente. Uma mulher ensopada, cabelo no rosto, com os braços esticados, batendo nas janelas de um lugar escuro. Ela estava presa, não no mundo físico, mas em um reflexo, em outra dimensão. E pedia ajuda. Marina recuou, assustada, e caiu no chão. A mulher no espelho a encarava, sem expressão. Então, do reflexo, veio uma frase que ela não esperava ouvir: "A próxima é você." A água invadiu o quarto em ondas, como se a realidade estivesse desmoronando. Ela desmaiou. Quando acordou, já era manhã. Tudo seco. A casa, intacta. O espelho, limpo. Mas o rádio ainda sussurrava, com um volume quase imperceptível: "Você me ouve agora." Ela se mudou naquela mesma semana. Mas algo estranho aconteceu após sua partida. A corretora ligou, dias depois, perguntando se ela havia deixado alguma foto. Quando Marina disse que não, a mulher respondeu, nervosa: "Então por que tem uma foto sua colada no vidro da janela do quarto?" Marina pediu para descrever a imagem. Era ela, de costas, olhando para o espelho. Mas ao invés do reflexo, havia uma mulher ensopada do outro lado do vidro, com a mão espalmada contra o vidro, sorrindo. E atrás dela, uma casa igual à de Marina, só que em ruínas. Tem lugares que não foram feitos para serem habitados por vivos. Casas onde as janelas não servem apenas para deixar a luz entrar, mas sim para deixar algo espreitar de lá de dentro. Você já ouviu seu nome sendo sussurrado durante a chuva? Já viu algo estranho em um espelho molhado? Se sim, comenta aqui embaixo e compartilha sua história. E se essa foi sua primeira vez, cuidado ao olhar pela janela durante a próxima tempestade. Pode ser que alguém esteja te observando do outro lado. Se inscreve no canal, ativa o sino e prepara o coração, porque as próximas histórias vão te mostrar que nem toda casa vazia está realmente desocupada. Naquela noite, a tempestade parecia querer arrancar o céu em pedaços. Mas o que fez Daniel tremer não foi o barulho dos trovões, foi o som de alguém batendo a porta, mesmo com o portão trancado por dentro. Daniel era motorista de aplicativo em Curitiba e costumava trabalhar à noite. O movimento era maior, e os ganhos também. Mas em noites de chuva, ele evitava sair. Não apenas por segurança nas ruas escorregadias, mas por um motivo muito mais íntimo e perturbador. 2 anos antes, ele tinha sofrido um acidente grave ao derrapar em uma curva durante uma tempestade, e sua passageira, uma jovem chamada Clarice, morreu na hora. Desde então, Daniel passou a ter episódios de ansiedade toda vez que nuvens carregadas se aproximavam. Ainda assim, naquela sexta-feira, resolveu enfrentar o medo. Precisava de dinheiro. Só algumas corridas e volto para casa, pensou. Às 21h30, o céu desabou. Raios cruzavam o horizonte enquanto ele dirigia por ruas cada vez mais vazias. O último passageiro o deixou na zona rural de Colombo, perto de uma estrada de terra onde o sinal de celular era fraco. Quando decidiu voltar, recebeu uma nova solicitação. O ponto de embarque era no mesmo trecho de terra onde ele havia deixado o cliente. Estranhou, mas aceitou. O destino final, Rua da Usina, número 11. Ele nunca tinha ouvido falar daquela rua. Mas o GPS traçou a rota, e ele seguiu. A estrada estava esburacada e mal iluminada. O carro balançava, os limpadores mal davam conta, e o rádio, que antes tocava baixinho, começou a chiar. De repente, o GPS recalculou a rota e informou, chegando ao destino em 400 metros. Mas não havia mais casas por ali. Só árvores. Floresta fechada. E, no fim do caminho, uma construção antiga, de madeira, com uma luz fraca na varanda. Era ali. Daniel estacionou e esperou o passageiro. 1 minuto. 2. Ninguém. Quando ia cancelar a corrida, a porta da casa se abriu, mas ninguém saiu. Só a luz da varanda piscando e o som da chuva. De repente, uma notificação no celular: passageiro a bordo. Daniel olhou para o banco de trás, quase com o coração saindo pela boca. Estava vazio. Ou parecia estar.
O espelho retrovisor embaçou do nada, e ali, no vidro, surgiu algo escrito com o dedo, como se alguém estivesse dentro do carro. Asterisco, asterisco, me leva para casa. Asterisco, asterisco, ele gritou, saiu do carro, e ao redor, só o som da chuva forte. Tentou apagar a frase, mas ela permanecia como se tivesse sido gravada no vidro. E o rádio ligou sozinho. Uma música antiga começou a tocar. Clarice, Clarice, por que você se foi? O nome fez Daniel congelar. Ele desligou o rádio, mas a música continuava, saindo agora das caixas de som traseiras. Era impossível. Aquele som não estava no sistema. Era como se estivesse sendo transmitido de dentro do carro. Ele ligou o motor e arrancou com tudo, ignorando buracos e galhos. Mas algo estava errado. O GPS não parava de recalcular, sempre levando para o mesmo lugar, Rua da Usina, número 11. Não importava para onde ele virasse, o mapa girava e girava, e a chuva ficava mais forte. Foi quando olhou novamente pelo retrovisor e viu ela, Clarice, molhada, com o rosto manchado de sangue, sentada exatamente onde estivera naquela última corrida 2 anos antes. Ela o encarava em silêncio. Não piscava. Não sorria. Só estava ali. Daniel quase perdeu o controle da direção, mas conseguiu manter o carro firme. "O que você quer de mim?" gritou. E, como resposta, Clarice estendeu a mão e apontou para frente. Lá, entre os relâmpagos, surgia de novo a casa de madeira. A mesma casa. O mesmo número. Ele tinha dado a volta completa, mesmo sem perceber. Daniel parou o carro bruscamente. Saiu correndo, mas ao olhar para trás, o carro havia desaparecido. No lugar, apenas lama e pegadas femininas. Descalças. Pequenas. Ele tentou correr pela estrada, mas não havia mais sinal de estrada. Somente árvores, umidade e uma névoa espessa. Quando olhou para os lados, viu algo que gelou seu sangue. Placas enferrujadas, fincadas nas árvores, todas com o mesmo nome, Rua da Usina. Começou a gritar por ajuda, mas a chuva abafava sua voz. E então, uma última visão. Clarice, de pé no meio da trilha, com um vestido branco ensopado, acenando lentamente, antes de sumir como fumaça. Daniel caiu de joelhos, chorando. E naquele exato momento, seu telefone vibrou. Era uma notificação do aplicativo de corridas. Obrigado por me trazer em segurança. Nome do passageiro: Clarice S. Classificação: 5 estrelas. Tem destinos que não existem no mapa. E há passageiros que só precisam de uma última carona para se libertarem. Mas alguns motoristas não voltam. Outros continuam vagando por estradas que só aparecem em noites chuvosas. Você já passou por um lugar que não reconhecia no GPS? Já ouviu seu nome no rádio sem ninguém por perto? Comenta aqui embaixo e compartilha sua história. E se estiver dirigindo numa noite de tempestade, pense 2 vezes antes de aceitar uma corrida para uma rua que você nunca ouviu falar. Se inscreve no canal, ativa o sino e segura o volante, porque as próximas histórias vão te levar a lugares de onde talvez você não volte. Naquela madrugada, a tempestade era tão intensa que ninguém em sã consciência sairia de casa, exceto os que já estavam mortos. Marina era fotógrafa. Especializada em paisagens urbanas e ruínas abandonadas, ela tinha um gosto peculiar por lugares esquecidos pelo tempo. E em noites de chuva, segundo ela, esses cenários ficavam ainda mais misteriosos, com a névoa cobrindo ruas desertas e os trovões iluminando por instantes estruturas decadentes. Certa noite de abril, ela decidiu explorar o que restava do antigo bairro industrial de Paranapiaçaba, uma vila inglesa no alto da Serra Paulista, conhecida tanto por sua história ferroviária, quanto por lendas que a cercavam. Marina viajou sozinha, com seu equipamento fotográfico no banco de trás, ansiosa por capturar imagens inéditas da vila sob a tempestade. Chegou por volta das 23 horas, quando os primeiros pingos grossos começaram a cair. Deixou o carro próximo à estação desativada e seguiu a pé, com capa de chuva e lanterna. O cenário era perfeito: construções de madeira tomadas por musgo, postes antigos e becos estreitos.
Mas o que ela não esperava era a sensação incômoda que começou a crescer conforme avançava pelas ruas, como se estivesse sendo seguida e observada. A chuva apertou, e a neblina engoliu tudo em volta. Marina tirava fotos, mas algo estranho acontecia com a câmera. Toda imagem saía com borrões escuros, manchas como vultos, mesmo quando não havia ninguém por perto. Talvez seja a lente molhada, pensou. Parou sob a marquise de uma antiga mercearia para limpar o equipamento. Foi quando ouviu passos. Lentamente, vindo da rua lateral, alguém caminhava. O som das botas ecoava entre as paredes. Ela chamou, achando que poderia ser outro fotógrafo, mas ninguém respondeu. A lanterna revelou apenas a rua vazia. Continuou andando. Encontrou uma escadaria de ferro enferrujada que levava a um pequeno depósito no subsolo de uma oficina abandonada. Curiosa, desceu. Lá dentro, um amontoado de papéis velhos, ferramentas quebradas e um armário antigo com a porta entreaberta. Quando tocou o armário, a porta se abriu sozinha, e de dentro caiu um retrato. Uma mulher com traços semelhantes aos dela, olhando fixamente para a câmera, com fundo exatamente igual ao lugar onde Marina estava. Assustada, virou o retrato e leu algo rabiscado. Ela volta quando chove. O ar ficou pesado. A lanterna começou a falhar, e a câmera disparou sozinha, tirando fotos em sequência. O barulho do clique ecoava pelas paredes. Quando Marina tentou subir a escada para sair dali, viu alguém no topo. Uma mulher parada, imóvel, com vestido longo e cabelos cobrindo o rosto. "Você me achou", sussurrou a figura. A voz não vinha da boca dela, mas parecia vibrar nas paredes do porão. Marina recuou, apavorada, até bater as costas no armário, que agora tremia como se alguém estivesse tentando sair de dentro. A figura começou a descer a escada lentamente, sem mover os pés. Flutuava. A cada passo que se aproximava, a temperatura despencava. Marina apontou a câmera, tentando usar o flash como defesa, mas ao fotografar, nada apareceu na imagem. Como se aquela mulher não existisse. Mas ela estava ali. E sussurrava de novo: "A vila não me deixou ir, agora, você também vai ficar." Então tudo apagou. Marina desmaiou. Ela acordou horas depois, já com a tempestade cessando. Estava sozinha no porão, a escada intacta, sem sinal da figura. Pegou sua câmera e saiu correndo pela vila, que agora parecia diferente. As casas estavam inteiras, como se o tempo tivesse voltado décadas. Pessoas passavam por ela, mas ninguém respondia quando chamava. Um trem antigo apitava ao longe. Desesperada, correu até onde havia deixado o carro, mas não havia mais estrada. No lugar, apenas trilhos. A câmera em seu pescoço caiu, e ao pegá-la, notou que não era sua. Era um modelo antigo, de rolo. Abriu e encontrou apenas uma foto revelada dentro. Ela, com roupas de época, parada ao lado da figura de vestido, ambas sorrindo. Atrás, um grupo de homens com uniformes ferroviários observava. O nome Marina Oliveira 1931 estava datilografado no canto inferior da imagem. Dizem que Paranapiaçaba guarda ecos do passado, mas também aprisiona almas que se perdem por lá. Se você visitar a vila em noite de chuva, evite entrar em lugares esquecidos, evite olhar para janelas, e nunca aceite uma câmera de presente. Às vezes, tudo que um espírito precisa é de alguém, para ocupar seu lugar. Já sentiu que o tempo parou por alguns segundos em algum lugar antigo? Já teve a sensação de já ter estado num lugar onde nunca foi? Comenta aqui embaixo, compartilha seu relato e se inscreve no canal. Histórias como essa só estão começando. E as próximas podem vir com a próxima tempestade. Ela jurava que estava sozinha em casa, mas a chuva não deixava que ouvisse os sussurros vindo do andar de cima. Luciana sempre teve um medo irracional de tempestades. Desde criança, os trovões a faziam estremecer, e a chuva forte a deixava inquieta, como se o som das gotas escondesse algo que seus ouvidos não podiam captar. Já adulta, decidiu morar sozinha para vencer seus medos e provar a si mesma que era capaz. Alugou uma casa antiga nos arredores de Petrópolis, no Rio de Janeiro, uma região conhecida pelo clima úmido, pelas neblinas constantes e pelas histórias tristes de antigos moradores.
A residência, com 2 andares e janelas compridas, parecia saída de um conto de fadas, ou de um pesadelo gótico, dependendo da hora do dia. Na primeira semana, tudo correu bem. Luciana limpou os cômodos, organizou os móveis antigos que vinham com a casa e até se encantou com os detalhes da construção. Mas bastou a primeira tempestade cair sobre os telhados para a sensação incômoda retornar. Relâmpagos cortavam o céu, e trovões sacudiam as vidraças. Naquela noite, ela teve dificuldade para dormir. O que a impedia de pregar os olhos não era só o barulho, era uma estranha impressão de que havia passos lentos, molhados, percorrendo o corredor do andar de cima. O problema é que ela dormia no térreo, e ninguém mais vivia ali. No dia seguinte, tentou ignorar. Atribuiu os ruídos à casa velha, ao vento ou ao seu próprio medo irracional. Mas à noite, quando a chuva voltou, os passos também voltaram. Dessa vez, pareciam mais pesados, e acompanhados por um gotejar constante, como se alguém molhado estivesse caminhando de um lado para o outro. Pegou coragem e subiu as escadas. O andar de cima estava escuro. Acendeu as luzes e nada viu. Mas o som continuava. Vinha de um dos quartos fechados, cuja porta estava trancada desde que se mudará. Nunca tivera coragem de arrombá-la. Aquela noite, no entanto, foi diferente. Algo parecia chamá-la de dentro do cômodo. Luciana pegou uma chave de fenda e arrombou a fechadura. A porta rangeu ao abrir, revelando um quarto escuro com paredes manchadas de umidade e um forte cheiro de mofo. No centro, uma cama de ferro com lençóis encharcados, e uma boneca antiga sentada na beirada, olhando diretamente para a porta. Seu vestido estava molhado, e seus olhos de vidro pareciam vivos. Ao tocar na boneca, a luz piscou e se apagou. A casa inteira mergulhou na escuridão. E então, do andar de baixo, ouviu-se um choro, de criança. Luciana desceu as escadas apressada, chamando por alguém, talvez uma criança perdida, talvez sua imaginação, mas ao chegar na sala, encontrou as cortinas encharcadas, como se alguém tivesse aberto as janelas durante o temporal. O piso estava molhado com marcas de pegadas, pequenas, como as de uma criança. Elas iam da janela até a porta do porão, que antes ficava trancada com um cadeado enferrujado. Mas agora, estava entreaberta. A escuridão lá dentro era densa, como se absorvesse toda a luz ao redor. E de dentro, vinha uma canção infantil sendo cantada de forma lenta e sussurrada. Luciana acendeu o celular e desceu os degraus. O porão era um cômodo úmido, com paredes rachadas e objetos cobertos por panos. No fundo, uma banheira antiga, cheia até a borda, com uma água escura e parada. Quando se aproximou, a canção parou. O ambiente ficou em completo silêncio. Olhou para a água, e ali, viu o reflexo de uma menina com os olhos completamente negros, atrás de si. Quando se virou, não havia ninguém. Mas o reflexo continuava ali, sorrindo. Acordou horas depois no sofá da sala. Estava molhada, com lama nas mãos e joelhos. A casa estava silenciosa, e não havia sinal de água em lugar algum. Subiu até o quarto, onde encontrara a boneca que agora estava seca. O porão estava trancado novamente, como se nunca tivesse sido aberto. Tentou convencer-se de que tudo fora um pesadelo, uma ilusão causada pelo medo e pela tempestade. Passou o dia seguinte em silêncio, sem ligar o celular, sem sair de casa. Na noite seguinte, outra tempestade. Mas dessa vez, quando a chuva começou, a boneca não estava mais no quarto. Ela estava na sala, molhada novamente, sentada no sofá, com os olhos voltados para a porta. No colo, segurava uma fotografia em preto e branco, onde aparecia uma menina muito parecida com Luciana, de mãos dadas com uma figura embaçada, parada à frente da casa. Na parte de trás da foto, lia-se: "Bem-vinda de volta, filha." Às vezes, as casas antigas não escolhem seus novos moradores, elas os reconhecem. Os passos que você ouve à noite, os objetos fora do lugar, a chuva que parece trazer lembranças, talvez não sejam apenas ecos do passado. Talvez você esteja vivendo uma história que começou muito antes da sua chegada. Já esteve em algum lugar que parecia seu, mesmo sem nunca ter ido lá antes? Deixa nos comentários. Compartilhe a sua história. E se chover hoje, cuidado com o andar de cima.
Você pode não estar tão sozinho quanto pensa. Durante a tempestade, ele ouviu batidas no vidro, mas o que mais o assustou foi descobrir que estavam vindo de dentro da janela. No inverno de 2016, Renan decidiu se isolar por algumas semanas numa chácara da família, localizada na zona rural de Itapecerica da Serra, interior de São Paulo. A intenção era fugir da correria da cidade grande, respirar ar puro e terminar um romance que estava escrevendo havia anos. A chácara ficava no alto de um morro cercado por mata densa, e o sinal de internet era instável perfeito para quem buscava silêncio e concentração. Mas o que era para ser um retiro criativo logo se transformou em uma experiência que ele jamais conseguiria apagar da memória, principalmente quando a chuva começou a cair. A previsão já alertava para uma frente fria intensa e chuvas fortes por toda a região. Na primeira noite de temporal, Renan se sentou na varanda coberta, observando os relâmpagos cortando o céu e escutando o som ritmado da água batendo no telhado de zinco. Foi então que notou um detalhe estranho. A mata parecia silenciosa demais. Nem um grilo, nem um coachar de sapo. Apenas o barulho da chuva e, por um momento, o que ele jurou ser uma batida seca contra a janela do andar de cima. Ignorou. Mas dentro de meia hora, ela se repetiu. 1, 2, 3 vezes. Sempre no mesmo compasso. Intrigado, Renan subiu com a lanterna do celular, já que a luz da casa havia começado a oscilar com a tempestade. O quarto do andar superior era usado como depósito, com móveis velhos cobertos por lençóis e caixas empilhadas até o teto. Nada ali parecia ter se movido. A janela estava fechada, ou quase. Quando se aproximou, percebeu que estava entreaberta. E do lado de fora, apesar da chuva intensa, não havia marcas de água entrando, apenas uma leve mancha escura no vidro, como se alguém tivesse pressionado a mão ali por dentro. Ele limpou o vidro e fechou a janela com força, trancando-a com a trava de ferro. Desceu de volta e tentou retomar a escrita. A cada trovão, olhava pela casa, sempre com a estranha sensação de que estava sendo observado. Quando olhou novamente pela janela da sala, o susto foi imediato. Havia uma figura do lado de fora. Parada, imóvel, olhando diretamente para ele. Mesmo com a chuva cortando a visão, era possível distinguir um rosto pálido e alongado, com olhos muito escuros. Correu até a porta e acendeu a lanterna, mas do lado de fora não havia ninguém. Apenas o som da tempestade e a sensação de que algo estava profundamente errado. A tensão escalou na madrugada. As batidas voltaram, agora em janelas diferentes. Primeiro no quarto, depois na cozinha, depois na despensa. Sempre acompanhadas por ruídos de respiração pesada, como se alguém estivesse pressionando o rosto contra o vidro. E, o mais estranho, sempre vinham de dentro. Renan trancou todas as portas, tampou as janelas com cobertores e se trancou no quarto com um facão velho que achou no armário. Mas nem isso o fez se sentir seguro, porque naquele momento, a luz da casa se apagou por completo. Ficou em silêncio absoluto. Só o som da chuva continuava. E então, passos. Passos molhados, escorregadios, ecoando no corredor do andar de cima. Mas ele havia acabado de sair de lá. Era impossível que alguém estivesse dentro da casa. Mesmo assim, os passos pararam bem em frente à porta do quarto onde ele estava. A maçaneta girou lentamente e parou. Depois, o som de algo arranhando a madeira. Não eram unhas. Era algo mais pesado, como garras, ou um pedaço de ferro. Quando o dia finalmente amanheceu, Renan estava trancado no quarto, com a faca nas mãos e os olhos arregalados. A porta nunca foi aberta, mas quando saiu do quarto, encontrou todas as janelas escancaradas com a água da tempestade formando poças escuras no chão. No vidro da sala, marcas de mãos, mas não humanas. Eram finas, com dedos compridos demais. E em uma das paredes, escrita com o que parecia lama, a palavra fica. Ele não ficou. Saiu da casa sem olhar para trás, abandonando pertences, computador, até o livro que tentava escrever. Voltou para São Paulo e jamais retornou à chácara. Meses depois, quando enviou um primo para buscar suas coisas, o rapaz relatou algo curioso. No vidro de uma das janelas, ainda havia marcas.
Mas dessa vez, elas estavam do lado de fora, como se alguém estivesse tentando sair. Existem lugares que simplesmente não querem ser habitados. Casas que parecem vivas, que respiram com a chuva e sussurram com o vento. Se você já sentiu a impressão de que estava sendo observado durante uma tempestade, talvez não fosse apenas sua imaginação. Você já viveu algo assim durante uma noite chuvosa? Ou conhece alguém que viveu? Comenta aqui embaixo, compartilha com quem tem coragem, e lembra, nem toda batida na janela vem de fora. Naquela noite chuvosa, ela só queria dormir. Mas algo começou a chamar seu nome do lado de fora da porta, com a voz da avó que já havia morrido há 2 anos. Aos 17 anos, Bianca se mudou temporariamente para a casa da avó materna, numa vila afastada do centro de Curitiba. A idosa havia falecido fazia 2 anos, mas a casa continuava intacta, já que ninguém da família teve coragem de vendê-la. Como os pais de Bianca fariam uma longa viagem de trabalho, decidiram deixá-la ali por 1 mês, sob os cuidados de uma vizinha que morava 2 casas depois. A jovem achou a ideia estranha, mas adorava a tranquilidade do lugar e a memória afetiva que tinha daquela casa, onde passou boa parte da infância. Mas havia algo diferente agora. A casa parecia mais fria, mais silenciosa, como se soubesse que estava sozinha ali. Na primeira semana, tudo correu bem. Bianca mantinha a casa limpa, cozinhava pratos simples e lia antes de dormir, como fazia quando era criança. Mas na sexta noite, uma forte chuva caiu sem aviso. O céu se fechou por completo e trovões começaram a ecoar entre as árvores do quintal. Ela trancou portas e janelas, apagou as luzes e se enfiou embaixo das cobertas. Mas às 3 da manhã, acordou assustada com um barulho estranho. Um sussurro. Vinha do corredor. Ela prendeu a respiração. E então, ouviu claramente: Bianca, sou eu, abre a porta, querida. Era a voz da avó. Exatamente como ela se lembrava. Congelada de medo, Bianca ficou em silêncio absoluto. A voz se repetiu, agora mais perto: abre, minha flor. Está chovendo lá fora. Mas não fazia sentido. A avó estava morta. Com o coração acelerado, ela pegou o celular e ligou a lanterna. Quando apontou para a porta do quarto, percebeu algo ainda mais perturbador. A maçaneta estava se movendo, girando suavemente de um lado para o outro, como se alguém estivesse tentando entrar em silêncio. Ela se arrastou para longe da porta, encostando-se no canto oposto do quarto. A maçaneta parou. A voz também. E por alguns minutos, tudo ficou em silêncio. Até que 3 batidas secas sacudiram a madeira da porta com força. Como se a delicadeza tivesse acabado. Como se algo tivesse perdido a paciência. A madrugada se arrastou num terror silencioso. Bianca não dormiu mais. Pela manhã, chamou a vizinha e contou o que havia acontecido. A senhora, de idade avançada, ficou pálida. Disse que era melhor ela passar uns dias em sua casa. Bianca topou, e durante 3 noites dormiu na casa da vizinha, longe da casa da avó. Mas na 4ª noite, ao olhar pela janela do quarto, viu uma figura parada no portão da antiga casa. Usava uma camisola longa, branca. O rosto era idêntico ao da avó, mas os olhos estavam completamente pretos. Sem íris. Sem expressão. Apenas escuridão. Bianca resolveu que não voltaria mais lá. Mas havia esquecido seu diário e alguns cadernos de estudo, então pediu à vizinha que a acompanhasse de dia, apenas para pegar seus pertences. A mulher topou, mas hesitante. A casa estava do mesmo jeito, limpa, organizada, mas com um cheiro estranho no ar. Como terra molhada misturada com algo azedo. Bianca foi direto ao quarto, enquanto a vizinha ficou na sala. Mas algo na atmosfera da casa parecia diferente. A chuva, que não estava prevista, começou a cair novamente. E enquanto guardava os livros na mochila, ouviu a porta da frente se fechar com força. A vizinha gritou seu nome do lado de fora, mandando ela sair imediatamente. Bianca correu para a porta, mas quando a abriu, ninguém estava ali. Ao olhar para o fundo do corredor, viu a figura da avó parada na cozinha. Mas não estava imóvel. A cada piscada, ela aparecia mais perto.
mais próxima, mais deformada. Os olhos negros escorriam como tinta pela bochecha. A boca estava costurada com fios escuros, e mesmo assim, sussurrava: "Abre a porta." Bianca gritou e correu pelos fundos, pulando a cerca e sendo resgatada pela vizinha, que a esperava na rua com uma expressão de puro pavor. As duas saíram dali e nunca mais voltaram. A casa foi lacrada e, até hoje, ninguém mais teve coragem de entrar. Meses depois, a família decidiu vender o terreno, mas os interessados sempre desistiam após visitar o local. Diziam sentir calafrios, ouvir vozes ou ver vultos durante a visita. Uma corretora chegou a relatar que ouviu alguém chamando seu nome de dentro da casa, mesmo estando ali sozinha. E o mais assustador, disse que a voz era idêntica à da própria mãe, falecida anos antes. O imóvel permanece abandonado, com as janelas vedadas e o mato tomando conta do quintal. Alguns dizem que é a alma da avó que ficou ali, esperando por Bianca. Outros acreditam que algo usou a lembrança da avó para se manifestar, e que ainda está à espreita, esperando alguém abrir a porta. Durante uma noite chuvosa, os limites entre o mundo dos vivos e o dos mortos parecem desaparecer. As vozes que ouvimos podem não vir da nossa mente, mas de algo que está tentando entrar. Você teria coragem de passar a noite sozinho em uma casa abandonada de família? Já ouviu sua própria mãe ou avó, depois que ela partiu? Comenta aqui embaixo, compartilhe essa história com alguém que acredita no além, e lembra, quando chover à noite, não abra a porta, mesmo que seja alguém que você ama.